Quando eu coloco que eu sou cotista, eu sei que terão reações diferentes. Muitos cotistas eu vejo hoje, né, um medo de falar sobre isso, né? Eles fogem. Às vezes tem colega que foge de mim quando eu quero discutir essa questão. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar um debate coletivo com sucesso, numa sala de aula, algo assim. Até evita-se porque já sabe-se que gera o caos. As pessoas têm que entender que as cotas, principalmente os cotistas, a intenção dele não é causar conflito. A intenção do cotista é o quê? Entrar aqui, estudar e fazer a sua graduação. Não é a gente chegar aqui para estar empurrando pela garganta das pessoas que as cotas são boas, que nós somos cotistas. Pelo contrário, é trazer um diálogo para a sociedade coloque a sua opinião, e nós possamos colocar a nossa, e daí chegar a um ponto em comum. Nós estamos chegando num momento em que a coisa começa a ser assim. Se você quer discutir sobre cota, você tem que primeiro declarar que não é racista, pedir licença, ver se não tem nenhum cotista, senão você vai ofender a pessoa. É um absurdo isso. Nós vamos passar a basear nossos argumentos na nossa cor, na roupa em que nós vestimos. O preconceito pode assumir sinais opostos e contraditórios. O Brasil tem uma situação, desde a colonização, nesse aspecto, uma situação que eu considero melhor. Nós temos sim como ajudar a integrar os negros, sabe de que maneira? Esquecendo a questão racial e fazendo cotas sociais. O fato de hoje, a UNB e Brasília seria um núcleo dessa ideia de reinvenção da identidade brasileira, a partir do conceito do sangue, a partir do conceito da raça, é triste, é profundamente triste, na minha opinião. Eu vou quebrar o protocolo para dizer Não existe uma regra única estabelecida no institucional, por favor. Não existe um negro na mesa e ninguém que defenda a cota. Eu quero dar oportunidade ao senhor de propor aqui uma ação inclusiva, permitindo que um negro fale, porque aqui ninguém está falando por nós, está todo mundo falando contra. Então, atenção, não trataria não, aqui não é lugar de comício. Não é comício. Aqui não é lugar de comício. Não. Aqui não é lugar de comício. Dá licença que o senhor está sendo mal educado. Não, estou mal educado. Dá licença. É sempre isso que acontece. Agora nós sabemos quem são vocês. É um direito que eu tenho falar numa coisa que me diz respeito. É isso que nós sofremos sempre. É isso. E a branca? 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 Que direito você tem? Muito obrigado. Por isso nós vamos interromper em função da ação provocadora de uma milícia fascista. Cheguei aqui, cá é simples, porém acolhedora. E ele achou que eu estava que eu participo de um movimento negro e que fui lá com o grupo. Ainda que tivesse ido, estaria no meu direito, porque ele levou o grupo dele e acha que é tudo normal. E ali eles fizeram exatamente isso. Nos encurralaram, nos entrincheiraram e disseram, agora fiquem quietos. E se não querem ficar quietos, que saiam, porque o espaço de vocês não é aqui. Aquele momento ali é o reflexo de toda uma conjuntura de vida, de toda uma observação, de toda a busca por justiça verdadeira e reparar aquilo que
precisa e necessita ser reparado em todos os matizes de nossa vida. O senhor disse que não trataria de Não, por favor, dá licença. É assim que acontece. É preciso que se dê uma... Muitas vezes o movimento negro é agressivo, às vezes você se sente intimidado, tem medo, né? Como aconteceu, por exemplo, no lançamento do livro do Demetrio Magnoli. Eu senti medo naquele dia, tá? de levar alguma bordoada. Quer dizer, não é assim que se discute, tá certo? Quando eu defendi minha tese de mestrado, meu carro foi todo pichado com os seguintes dizeres: sua loira, FDP, e o mérito é burrice e você é a maior prova disso. As pessoas começam a internalizar a ideia de que elas fazem parte de um grupo racial, com líderes raciais, no limite com partidos raciais, com milícias raciais, né, em defesa dos seus interesses de raça. Eles não estão reivindicando uma supremacia racial em relação aos outros, uma supremacia estética em relação a outras culturas. Eles estão discutindo a tragédia da sua colonização num contexto neocolonial. Então, o debate aqui é sobre descolonizar o que a nossa experiência de exclusão produziu ao alienar as populações negras da sua dignidade como pessoa humana. Porque a gente vai lá e quer falar para quem está na escola sobre as condições que a gente viveu, várias oportunidades até de usar drogas, de se envolver com questões de crimes. Beleza, irmão? Como é que é? Paz. Massa, vamos sentar aí. É um lugar onde a gente se sente vivo, a gente sente que a gente pode trazer alguma coisa de boa, colocar uma experiência determinante na nossa vida para essa criançada, para esses adolescentes. Eu acho que eu não sou exemplo para ninguém, mas que eles possam falar, pô, o moleque conseguiu aí, então tem um outro caminho, entendeu? A universidade trabalha com uma pontuação mínima para entrar. Se ela trabalha com uma pontuação mínima, todos que fizeram essa pontuação e mais acima já tem mérito para entrar. Há cursos na universidade, como por exemplo na engenharia civil, em que há grandes diferenças entre a nota de corte. A nota de corte para cotistas já chegou a menos 120, quando que a nota para entrar para o não cotista é mais de 200. Tanto brancos ou não negros, quanto indígenas, participam de um exame de mérito para entrar, mas entre si, entre iguais. Como lembrava Rui Barbosa, a justiça não é tratar igualmente os que são iguais, mas tratar desigualmente os que são desiguais. A construção que eu fiz do meu processo intelectual para estar passando a prova do vestibular foi um processo com o mesmo merecimento, às vezes até mais, de uma pessoa que estudou em uma outra escola particular, que teve outras possibilidades. Com base nas histórias de vida, né? Estudantes cotistas, assim como eu,
estudantes negros como a Paula, né? Eu saí da UNB no último ano, antes da implementação das cotas, a minha graduação. E quando eu voltei, agora no mestrado, no ano passado, eu me deparei com uma outra universidade, assim, né? Quer dizer, me senti muito melhor lá dentro, assim, porque realmente aumentou muito o número de pessoas negras, que quase não tinha na UNB, né? O que se faz aqui no Brasil é procurar, muito mais do que estabelecer cotas, jogar fora uma identidade positiva que o Brasil tem. O Brasil tem uma coisa muito negativa, que são as profundas desigualdades sociais, mas tem uma coisa positiva, que é a sua recusa histórica em se dividir em raças. Um país em que a maior festa popular que a gente tem é comandada por negros, que é o Carnaval, tanto no Rio de Janeiro como Salvador, como em todos os estados do Brasil, não pode ser considerado um país racista. Um país onde um negro tem igualdade de oportunidades, não interessa onde ele seja, não é um país racista. No Brasil, é fortemente valorizada a ideia de mestiçagem, né? Você tem uma categoria de cor valorizada, é ser moreno. Brancos querem ser morenos, mas, vamos dizer assim, pessoas de pele mais escura, pretos querem ser morenos, né? Essa é a grande categoria de cor, se for para ser demonstrada, né? Se fala na democracia racial e quando eu saio na rua eu vejo outra coisa, eu vejo olhares diferentes, eu vejo reações diferentes, eu vejo senhoras que seguram a bolsa quando eu passo perto delas e não precisam palavras, não precisam chamar de macaco, não precisam chamar de negrinho, não precisam chamar de sujo ou de imundo ou falar que seu cabelo é ruim, que seu cabelo é uma porcaria. Basta um olhar assim, excludente, ou um segurar numa bolsa, ou um desviar no caminho de você para você ver que essa igualdade, essa democracia racial não existe, porque a pessoa já tem um medo de você baseado no seu estereótipo. Eu sofri de todas as formas, né? E aí, desde colegas que ficavam xingando, a professores que ignoravam que a gente estava na sala. Ou então, mesmo como sempre fui aluna de destaque, sempre tinha aquelas conversas em todo no início de ano. Mas você que fez a prova? Nas escolas particulares eu sofri diferentes brincadeiras, né? Porque eu tinha as piores notas, então o pessoal ficava falando que eu era um preto burro, que eu só sabia jogar futebol. Só quem é negro sabe o que passa frente a todos, né? Nós aqui nessa Câmara somos menos de 5%. E quando eu cheguei aqui, o rapaz falou, aliás, não foi rapaz, foi uma moça, você não pode entrar nesse elevador porque você não é deputada. Quer dizer, o negro não pode ser deputada, a negra não pode ser deputada. O racismo do branco, loiro, de olhos azuis no Brasil é descomunal. A metade das mulheres estão oxigenando o cabelo de loiro para poder combater o racismo fenotípico. As pessoas estão se tornando mais claras, com o rosto, passando maquiagem para ver se ficam mais... Todo mundo! A gente não assume que a gente tem uma sociedade racista e sem assumir que a gente tem um erro, como é que a gente vai mudar? Como a gente vai acabar com esse erro? O que a gente milita não é por uma sociedade só de negros, uma sociedade só de brancos, uma sociedade onde negros se relacionem com negros, mas uma sociedade onde a gente esteja essas relações de forma igualitária. O que é necessário para resolver isso é uma coisa que nenhum governo tem coragem de fazer, que é educação decente para todos. Quando se fala em inclusão social, a gente tem que falar numa revolução no ensino público, na vergonha que é ter escolas públicas que não ensinam. Uma cota social, uma cota para aqueles que são originários das escolas públicas, iria conseguir atingir a finalidade prevista, que é a finalidade de enegrecer a universidade ou enegrecer a administração pública. O que a universidade poderia fazer, todas elas, seria o seguinte: há um problema racial? Então você coloca 20% de cotas raciais. Segundo, nós temos poucos estudantes de baixa renda? Temos, então nós colocamos um recorte de renda também. Colocamos 20% para só os estudantes de baixa renda.